não estou a ver ninguém, só, digamos, vejo sombras e não estou habituado a uma coisa dessas. Isto é, não estou habituado a falar e que ninguém me conteste. Normalmente estou em reuniões onde há muita discussão e contrariam-me, digamos, esta forma, de facto, é uma forma que pela primeira vez estou a sentir, digamos, e a participar numa coisa destas, que aliás, eu quero felicitar os organizadores, mas antes agradecer as palavras do meu amigo António Ludovino, como é de bom tom, e grande amigo, aliás, e foi ele que me meteu, digamos, nestes sarilhos. Isto é, pediu-me para estar aqui a falar e não vou ter, digamos, eco. Isto é, disciplinadamente vão ouvir. E congratulo também, portanto, as pessoas que vêm ouvir. Podem ouvir muitas barbaridades e vão ficar calados, quando muito ali fora podem contestar. Como é óbvio. Mas não é fácil ouvir e depois não repostar. Eu acho que grande parte das nossas instituições, sejam elas quais forem, sociais, políticas, têm muita coisa para falar. Falam muito, têm muita, em geral, agora já não tanto, mas em determinados momentos, todos tinham a solução para todos os problemas. E falavam, e as pessoas muitas vezes olhavam para o lado. E isso é preocupante, porque não há relação entre as pessoas, não há comunicação. Uns falam, mas falam para a parede, como costumamos dizer. E, nesse sentido, e na continuação, digamos, do que vocês me pediram, eu escolhi de propósito a palavra trabalho e não emprego, sindicalismo e pobreza, e trabalho pelo seguinte: é que reparamos nós na nossa linguagem, todos nós. Deixamos-nos seduzir por palavras em vez de trabalho, que são duas coisas diferentes, eu sei, e portanto as pessoas sabem diferenciar isso. Mas nós deixamos-nos seduzir por palavras que, pouco a pouco, elas são mistificação, mas nós pouco a pouco alinhamos. Uma delas é evitar a palavra trabalhador. Uma grande parte dos gestores, e há pessoas que na sua inocência falam em colaboradores. O Código de Trabalho não tem essa palavra. A OIT não tem essa palavra. A própria doutrina social da Igreja não tem essa palavra. Fala-se em trabalho e trabalhador, e não colaborador. E, portanto, a primeira questão que eu colocava, porque a minha preocupação, e, portanto, creio que também a vossa, é que é tempo de revalorizar o trabalho nesta sociedade. Uma sociedade que mudou de uma forma extraordinária, como vocês sabem. E quem trabalha ainda e tem, digamos, 30, 40 anos de trabalho, verifica que até há discrepâncias muito fortes, desinteligências no sentido de não compreensão entre as jovens gerações de trabalhadores e as antigas gerações de trabalhadores. Porque há aqui concepções diferentes de trabalho. E, portanto, é necessário revalorizar. Eu punha como primeiro ponto, primeira preocupação que queria deixar aqui, era, num momento em que a sociedade, em que estamos a passar por mudanças tão importantes, em que os entendidos dizem, isto acelerou-se tudo, porque a supremacia do capital financeiro é evidente sobre o capital produtivo, isto lançou tais dinâmicas nas empresas e nos locais de trabalho, que nós, muitas vezes, ficamos perplexos com o que acontece, com o que deixamos acontecer. De repente damos-nos conta que o trabalho e o trabalhador é um fator. As pessoas falam em fatores de produção, como a eletricidade, como o gás. Também está aquele indivíduo ali, mas o indivíduo já não é necessário. Aquele trabalhador está a mais. A melhor solução para a nossa empresa é fazer um despedimento coletivo. Ou seja, o trabalhador não é solução. Para esta economia, para esta forma de gerir, e aliás tudo está formatado da mesma maneira, todos pensam assim. O que está mais ao alcance é livrar-nos do fator trabalho, chamado fator trabalho. Até o Ministério da Segurança Social e Solidariedade fala assim. Põe gente na chamada mobilidade, não são precisos, ele não precisa, externaliza, tal como a multinacional.
expliquei que eu preciso de gente da limpeza e daqueles trabalhadores. Não, esmago, mando o rapaz fazer uma negociação com as empresas de limpeza e eu esmago-os. E a empresa esmaga quem? Esmaga o trabalhador, obviamente. Portanto, é toda uma lógica que está a acontecer, que sei que quem não está dentro do trabalho dificilmente apreende. Pode ler, pode ouvir, pode escutar outros, netos, filhos, companheiros, que estão a trabalhar. Mas é uma coisa interessante. O discurso do trabalho parece que é tabu. Reparem no Facebook. Alguém fala lá do seu trabalho, das preocupações que tem no trabalho? Não. E falam de coisas, às vezes, bastante íntimas. Se formos a ver. Expõem-se em vários domínios. Mas no trabalho, silêncio. Porque o medo é evidente. É o medo de, tal fator, ser despedido. Segundo ponto, para não me demorar, sei que estes textos depois estão no blog, no site, é o salário justo. É uma velha reivindicação e tradição da Igreja Católica. Não podemos deixá-la de lado. Salário justo. O que é hoje? Salário justo. Nesta economia, com estes fatores, o que é que entendemos por salário justo? Vamos ler o que diziam as encíclicas, vamos ler estudos da OIT, etc., mas temos de ter nós uma palavra. O que é o salário justo? Fiquei decepcionado, por exemplo, com o que se passou com o salário mínimo. Tem a ver com o salário justo, obviamente. E fiquei decepcionado, inclusive, com o silêncio de alguns setores da Igreja, não com o silêncio dos movimentos de trabalhadores católicos, que às vezes, coitados, também são bem mal vistos, até pela própria hierarquia. Mas fiquei decepcionado porque um salário mínimo é uma questão de justiça. E debater-lo, digamos, um montante, a sua aplicação, a sua abrangência, é uma questão fundamental de combate à pobreza, nomeadamente. Isso até são os estudos da OIT que falam nele. Mas mais, nós, sem haver nenhuma catástrofe, porque eu não considero a crise das dívidas e dos euros, que são medidas de opção económica e monetária, não considero um terremoto, os salários foram cortados. Salários é igual a propriedade. Os salários foram cortados e muita gente trabalha bastante mais, alguns meses inclusive, de graça. Isto é, trabalho não pago. Não houve muitas lamentações neste campo. Considerou-se que a crise justifica estas medidas. E porquê? Porque talvez não estejamos preparados para o que está a passar. E daí que é necessário pensar nestas questões mais a fundo. Outra, para não ser chato, mas que é premente, que é outra reivindicação tradicional, o descanso. O descanso e a compatibilização da vida familiar com o trabalho pessoal. Hoje é possível isso, só se estiver reformado, ou doente, baixa. Os jovens, principalmente, os que não têm horários na lei, na letra, têm vida profissional, em particular os que têm um contrato precário, não. Têm possibilidades de casar e procriar, na velha tradição. Falo em procriar, em ter filhos. Tem hipótese? Não. Quer dizer, para essa gente não tem, e essa gente é muita gente. O que se passa, mesmo na função pública, já, é que as pessoas, com as novas tecnologias, que é uma coisa maravilhosa e sedutora, estão a revolucionar esta fronteira entre a vida familiar e pessoal, de uma forma espantosa. Que é, as pessoas estão permanentemente conectadas. Mas muitas vezes não é por obrigação do gestor, do chefe, do patrão. São elas voluntariamente. Dá-me a tablet, dá-me o smartphone. E ao pequeno almoço algumas pessoas já têm metade dos mails lidos. Em vez de chegar ao emprego, um metrozito, no transporte e tal, chegar ao emprego, vão lá abrir e tal, não sei o quê, começou a minha hora de trabalho. Não. Tomaram um pequeno almoço e antes de tomar o pequeno almoço do banho, já leram 40% dos mails.
E mais, eu vejo colegas na função pública que ninguém os manda a comerem a bucha ao meio-dia à frente do computador. E eu digo, mas porquê que tu estás a comer à frente do computador? Está um disparo, tenho muita coisa. Pois, é que a função pública está a pôr gente na rua, e as empresas. Mas o trabalho é feito por alguém. Os gajos foram embora, ficam lá outros. Os que ficam têm que se esmifrar, como se diz o termo popular. Claro que isto aqui precisa ser aprofundado, todas estas questões. Porque, por exemplo, sei há pouco, um dos pequenos sindicatos criados aí, o Trabalhadores dos Call Centers, tem um boletim muito engraçado, que acho que é estar logado. Portanto, a concepção daquela gente, que é tudo gente nova, é que, portanto, estar logado é estar conectado em permanente ligação. Eu percebo que é a forma de dizer sindicalmente que está logado, está em circulação. Mas a forma como eu sinto estas questões, que é, eu a partir de uma determinada hora não quero o telemóvel, não quero ir ao tablet, não tenho, mas não quero ir ao computador. Não é? Essa gente ainda está na fase da sedução destes instrumentos. Não é? Ora bem, se nós deixamos estas coisas sem reflexão, sem debate crítico, etc., estas coisas vão naturalmente. E alguém se aproveita destas dinâmicas. E não são estas pessoas. É evidente que alguns podem beneficiar naturalmente, mas, em geral, não são essas pessoas. E este tipo de gestão e de trabalho ainda levanta outros problemas. Lembram-se há poucas semanas, do famoso piloto da Germanwings, não é? Claro que a comunicação social não vai ao essencial. Comunicação social certamente até lhe chama nomes. E algumas pessoas achavam que ele devia estar do maluco e que resolve lá os problemas dele, etc. Mas não. É preciso saber o que é que se passa nas companhias low cost e o que é que está a passar nas companhias aéreas e o que é que está a passar com os pilotos, que já foram os grandes senhores, que agora alguns já oferem metade do que oferiam. E é preciso ver e olhar para a cara das tripulações da EasyJet, por exemplo, quando a gente faz uma viagem, olhar bem na cara, naqueles rostos. O que é que eles nos mostram? Aquele caso do piloto é a ponta do iceberg do que se passa em muitas empresas hoje. O que é fraco, o que é frágil, o trabalhador que se queixa, não tem carreira. Tire daí. O que é importante é que se mostre que é forte, que tem hipótese, que aguenta o stress. Nós sabemos que o stress é um dos fatores hoje de doença grave, de graves doenças. O stress está na base, está estudado. Ora, o que é que o piloto e outros pilotos e outros maquinistas, provavelmente, fazem? É isso, é esconderem. É esconder e fazer aquilo que muitos de nós já estamos a fazer. Em vez do absentismo, o presentismo. Temos uma gripe, o médico, quando estamos com febre, fica em casa, vai pegar a gripe aos outros. Não, nós dizemos, um supositório. Toca andar, que é menos uma baixa. É menos uma baixa porque os primeiros a gente não recebe. E 3 dias ou assim, para um salário baixo, vai fazer moça. E, portanto, fazemos o presentismo. Isto é, vamos pegar a doença aos outros e vamos agravar, porventura, a nossa doença. Finalmente, estou certamente a ser longo, daqui nem vejo alguém que me dê a tabela. Passarei à última questão, muito rápida, embora esteja pomposamente anunciada no título, sindicalismo, que é, perante esta situação, que é um desafio para todos nós, como é evidente, para a reflexão, para os próprios cristãos também se empenharem, temos a necessidade de uma organização dos trabalhadores ainda mais forte. É tradicional e outras que apareçam. O sindicalismo tem sido e é ainda a principal organização dos trabalhadores. Há setores de trabalhadores que não consideram que os sindicatos os defendam. Procuram outras formas de organização. Mas não é fácil. Não é fácil quem se queira organizar fora das grandes máquinas, tanto do ponto de vista político como sindical. São necessários os apoios. E portanto, aqui, na questão do sindicalismo, é o seguinte: não há hipótese de combater as desigualdades
e de trabalho digno sem a organização da parte do trabalho. O resto são belíssimas intenções. Se não houver um contraponto, que não quer dizer que sejam os sindicatos, mas que tem que ser a organização, os sindicatos e outras organizações dos trabalhadores, das pessoas que estão no ativo, e outras organizações sociais. É fazer, digamos, o confronto com este poder avassalador do capital financeiro. Estas condições que eu relatei brevemente, caricaturei algumas, vão aprofundar-se. Daí que tinha toda a pertinência uma nova encíclica papal sobre o trabalho. Tem toda a pertinência a uma reflexão aprofundada e ver que meios, também nessa área, nós podemos, e como é que a própria Igreja trata os movimentos, os seus movimentos de trabalhadores que os têm, como é que os apoia, como é que os estimula para que eles possam trabalhar melhor. Portanto, é isto e acho que não me excedi. Não. Obrigado.